Olá, Intercom! Eu me chamo Natiele Oliveira, sou estudante de jornalismo e aluna líder da radionovela finalista do Intercom, Nem Tudo é Boa Vista. Eu me chamo Júlia Laurindo e sou uma das alunas coparticipantes. Vocês sabem o que é uma radionovela? Então, é um tipo de formato de rádio que estimula a imaginação dos ouvintes com a ficção. A radionovela pertence ao gênero do entretenimento, mas também pode atuar como um espaço para a informação. No Brasil, o primeiro programa desse tipo foi ao ar em 1941, ou seja, 19 anos depois da criação do rádio no país. Na disciplina de jornalismo comunitário, nós aprendemos sobre comunicação comunitária, participativa e democrática, além de descobrir maneiras diferentes de comunicação com as comunidades. Dentre as inúmeras possibilidades de comunicação para desenvolver na comunidade, surgiu a proposta da radionovela. Apesar de ser ficção, a radionovela se propõe a envolver os moradores da comunidade. Foi nesse contexto que a radionovela Nem Tudo é Boa Vista foi criada. O trabalho contou com a participação de 7 alunos e foi orientado pelo professor James Dadan. A radionovela retrata a vida de personagens que moram no bairro Boa Vista, na cidade de Blumenau. A comunidade foi uma das estudadas durante um trabalho da disciplina no segundo semestre de 2021. Os problemas, características do bairro e os moradores serviram como inspiração para a produção das narrativas e dos roteiros da radionovela. Antes de colocarmos a mão na massa, nós estudamos algumas teorias relacionadas ao jornalismo comunitário, o que contribuiu para a conclusão da radionovela. Após essa parte teórica, iniciamos a pesquisa para a radionovela focada nos interesses comunitários. Nós executamos um diagnóstico sobre vários aspectos da comunidade, como, por exemplo, a história da comunidade, como funcionava a comunicação naquele local, qual era a condição social dos moradores, quais eram as principais dificuldades enfrentadas e também quais eram os pontos positivos que a comunidade enxergava no bairro. Nesse relatório, nós descobrimos alguns pontos daquele bairro. Os principais problemas enfrentados pela comunidade são com a falta de um posto de saúde no bairro, de um aparelho de ginástica nas praças e de uma pavimentação na rua Walter Berner. O principal desafio da comunidade seria reativar a associação de moradores, que está abandonada há cerca de 5 anos. Segundo os moradores, ninguém se interessa em administrá-la. A comunidade é desmotivada porque a associação não tem uma sede própria. Durante as pesquisas, a turma fez 3 entrevistas com os moradores mais antigos, uma entrevista com o morador mais recente e outras 2 com comerciantes do bairro. Nós também fizemos um levantamento sobre a comunidade na internet e nas redes sociais, como no Facebook e Instagram. A produção da radionovela Nem Tudo é Boa Vista teve início a partir desse diagnóstico feito. A apresentação do trabalho foi feita em sala de aula, quando nós mostramos as diferentes comunidades analisadas. O principal tema da radionovela foi a falta de um espaço para a prática de esportes no bairro Boa Vista. A temática surgiu a partir da história do Léo, um morador do bairro há 12 anos. Ele é apaixonado por esportes e resolveu incentivar essa paixão nas crianças, criando uma quadra de basquete. A partir de uma conversa com seus alunos de basquete e algumas outras pessoas, surgiu a ideia da criação da quadra e todos se colocaram à disposição para ajudar. A Prefeitura de Blumenau auxiliou com a terraplanagem e com o projeto, e os moradores do bairro se uniram em regime de mutirão e com uma rifa. Alguns representantes do governo doaram bolas e outros materiais esportivos. Nós gostamos tanto dessa história que nos inspiramos nela para criar a radionovela. Além disso, mencionamos sobre outras questões do bairro, como uma associação de moradores abandonada e a inexistência de uma segurança em um paredão de pedras às margens de uma rua. Os moradores entrevistados relataram alguns incidentes envolvendo o paredão, bem como outros costumes locais que foram ficcionados na produção da radionovela. A radionovela tem duração de 13 minutos e 48 segundos, divididos em 4 episódios, e conta com 15 personagens, escolhidos com base nos residentes do bairro Boa Vista. Cada aluno ficou com 2 personagens e todos tiveram que usar a criatividade para modular a voz e interpretar mais de um personagem. Uma moradora da comunidade e outros acadêmicos do curso auxiliaram durante a produção. Em cada capítulo, procuramos abordar as principais problemáticas do bairro Boa Vista. O primeiro episódio mostrou a vontade das crianças em querer uma quadra de basquete e a mobilização liderada por Léo. No segundo, a resposta do poder público chega, uma pedra cai do paredão na rua Walter Berner e atinge um carro. Já o terceiro episódio questiona o porquê de a prefeitura ainda não ter arrumado a contenção de pedras.
Para finalizar, a comunidade encontra uma associação abandonada e decidem reativá-la. Os moradores descobrem que alguém morreu e por isso o sino da igreja tocou. Para causar um suspense no final, nós decidimos encerrar o episódio como se a história fosse continuar, deixando a imaginação do ouvinte rolar. Além da produção do texto, nós definimos as trilhas sonoras e os efeitos. A captação do áudio aconteceu no estúdio do laboratório de áudio através do software SoundForge. Já a gravação foi realizada simultaneamente, com cada grupo de personagens daquela cena, com exceção do narrador, que gravou a abertura e o encerramento depois. Na abertura é apresentado o nome da radionovela, o slogan e o resumo do capítulo anterior. Já no encerramento, além da mensagem de que a história continuaria no próximo capítulo, são listados os participantes do episódio, bem como dados da produção em geral. Após a captação do som, o material seguiu para a edição, realizada pelo técnico do laboratório com o programa Sony Vegas. As vinhetas também foram produzidas seguindo nossas orientações. Após a produção da parte técnica, os efeitos sonoros e as vinhetas foram aprovadas e os capítulos finalizados. Por fim, a radionovela foi apresentada em sala e publicada na plataforma SoundCloud, para que todos tivessem acesso. Muito obrigada, Intercom! Até a próxima!